Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Python Essencial. Eu sou Ricardo Marocchio, professor de programação desde 2003 e autor do livro que leva o mesmo nome dessa série, Python Essencial, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Quero pedir para que você clique logo no like para não se esquecer, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser informado sempre que eu publicar novos vídeos por aqui. Essa é a única contrapartida que te peço para que eu consiga manter esse trabalho. Na aula anterior, vimos alguns tipos de dados não primitivos relacionados a coleções de dados. Nessa aula, veremos como usar os operadores matemáticos básicos da linguagem Python. Mais uma vez, eu vou usar o Google Colab, mas você pode usar qualquer um dos ambientes Python que eu ensinei a configurar e a usar em aulas anteriores. Portanto, vamos ao conteúdo. Assim como outras linguagens de programação, a linguagem Python possui operadores matemáticos que permitem realizar operações básicas com números, incluindo adição, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, logaritmo, entre outras. Nós vamos começar este vídeo vendo como realizar operações de adição. Vamos ao exemplo. Aqui no Colab, eu vou adicionar um código que eu já fiz. Aí está, eu tenho a variável A recebendo o valor inteiro 5, a variável B recebendo 3, a variável C recebendo a soma de A mais B. Por fim, eu mando mostrar o valor da variável C usando o comando print. Vamos executar. Vou clicar aqui. Pronto. Veja que o resultado mostrado foi 8. O operador de adição, quando usado com operandos ou variáveis numéricas, tem um resultado numérico, como é o caso deste exemplo. Porém, esse operador também pode ser usado para concatenar strings. Vamos ver um exemplo. Eu vou abrir um novo bloco de código e vou colocar o seguinte código. Nesse exemplo, a gente tem a variável S1 recebendo a palavra olá, a variável S2 recebendo espaço, mundo, exclamação, e a variável S3 recebendo S1 mais S2. Por fim, a gente tem o comando print em S3 para mostrar o conteúdo da variável S3. Vamos rodar. Vou clicar aqui. Aí está. Veja que a saída mostrada é Olá Mundo, que é a concatenação das variáveis S1 e S2. Agora vamos à operação de subtração. E já adianto que esse operador de subtração tem apenas a função de subtrair números. Vamos ver um exemplo. Eu vou criar mais um bloco de código aqui, vou colar o código e vou rolar para cima. Veja que nós temos aqui a variável A recebendo 5 novamente, B recebendo 3, C recebendo A menos B e, por fim, estamos mostrando a variável C com o comando print. Eu vou clicar aqui para executar. Aí está. O resultado da operação 5 menos 3 é 2. Agora vamos ao operador de multiplicação, que é representado pelo caractere asterisco. Esse operador de multiplicação é mais um operador que tem função dupla no Python. Ele serve tanto para multiplicar dois números, quanto para repetidamente concatenar textos. Vamos aos exemplos. Vou criar aqui um novo bloco e vou colar o código. Novamente nós temos aqui A igual a 5, B igual a 3 e C igual a A vezes B. Por fim, eu mando imprimir o valor de C. Vamos rodar o código. Pronto, veja que o resultado é 15, que equivale a 5 vezes 3. Agora vamos ver um exemplo que usa esse operador com strings. Vou criar mais um bloco de código, vou rolar aqui para cima, vou colar. Agora nós temos a variável S recebendo oi, a variável R recebendo S vezes 3 e estamos mostrando o conteúdo da variável R. Vamos rodar. Veja que o resultado é oi, 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 ou seja, o valor da variável S foi concatenado 3 vezes. Bem, então, assim como o operador de adição, o operador de multiplicação tem dupla função, dependendo do tipo de variável dos operandos. Agora veremos o operador de divisão, representado pelo caractere de barra. Vou abrir mais um bloco de código aqui e vou colar o código copiado. Nesse exemplo, nós temos aqui A igual a 6, B igual a 3 e C recebendo a divisão de A por B. Por fim, nós estamos mostrando o valor de C com o comando print. Vamos mandar executar. Pronto, veja que a saída neste caso é 2.0. Isso quer dizer que o resultado desse operador sempre será um número real. É possível realizar uma divisão inteira usando o operador de divisão inteira, representado pelos caracteres barra barra ou dupla barra. Esse operador divide um número por outro e retorna somente a parte inteira do resultado. Vamos ver um exemplo. Vou abrir um novo bloco aqui, vou colar o código. Pronto, nós temos aqui A recebendo o valor 7, B recebendo o valor 3 e C recebendo A com divisão inteira por B. Por fim, mostramos o valor de C. Vamos executar. Veja que, neste caso, apesar de 7 dividido por 3 dar 2.3333 como uma dízima periódica, o resultado mostrado foi o número inteiro 2, justamente porque estamos usando o operador de divisão inteira barra barra. Resumindo, esse operador descarta a parte decimal do resultado, caso ela exista, e retorna somente a parte inteira. Se eu trocar o valor de A para 8,
Vamos fazer isso aqui. Pronto. Agora eu vou executar novamente. Aí está. Veja que o valor permanece 2. Se eu colocar A igual a 9 e executar novamente, agora sim o resultado dá 3, porque 9 dividido por 3 dá uma divisão exata com valor igual a 3, certo? Complementando essa parte de divisão inteira, existe também o operador de resto da divisão inteira. Nos casos deste último exemplo, quando dividimos 7 por 3, o resultado inteiro é 2, e o resto da divisão inteira é 1. Quando dividimos 8 por 3, o resultado continua sendo 2 e o resto da divisão inteira é 2. Esse resto da divisão inteira entre dois números pode ser útil para a resolução de alguns tipos de problemas. O operador de resto da divisão inteira em Python é representado pelo caractere percentual. Vamos ver um exemplo. Eu vou criar um novo bloco de código, vou colar aqui. Veja que nós temos A recebendo 7, B recebendo 3, C recebendo A, resto de divisão inteira B. Por fim, imprimimos o valor de C. Vamos executar. Veja que o resultado foi 1, porque 7 dividido por 3 dá 2 e sobra 1. Se trocarmos A para 8, vamos trocar aqui. Pronto, vou rodar novamente. Veja que o resultado deu 2, porque 8 dividido por 3 dá 2 e sobra 2. Ok, agora vamos ao operador de exponenciação. Ele é representado pelos caracteres asterisco, asterisco ou duplo asterisco. Você vai usar esse operador quando quiser elevar um número a uma potência. Vamos ao exemplo. Eu vou abrir aqui um novo bloco de código, vou colar o código copiado. Veja que nós temos A igual a 2, B igual a 3, C igual a A elevado a B. Por fim, mostramos o resultado de C. Vamos executar para ver o resultado? Aí está. 2 elevado a 3, ou 2 ao cubo, é igual a 8. Vale mencionar que esse operador pode ser usado para fazer cálculos de raiz quadrada, raiz cúbica e assim por diante. Por exemplo, se eu quiser calcular a raiz quadrada de um número, basta elevar esse número a 1/2. Para calcular a raiz cúbica, eu levaria a 1/3 e assim por diante. A linguagem Python também possui operadores para cálculo de funções trigonométricas. Só para recordar, as funções trigonométricas são aquelas funções matemáticas que tratam da relação entre os ângulos de um triângulo retângulo e as suas medidas. Existe uma biblioteca de funções em Python para trabalharmos com funções trigonométricas. É a biblioteca Math. Vamos ver como usá-la. Eu vou criar aqui um novo bloco de código, vou colar o código copiado e veja só, nós começamos importando a biblioteca Math, em seguida temos uma variável ângulo graus igual a 30, que equivale a um ângulo em graus, seguida de uma variável ângulo rads, que vai receber o ângulo em graus convertido para radianos, e essa conversão usa a função math.radians, e por fim eu mando imprimir o ângulo em graus e digo que ele equivale a uma quantidade tal de radianos. Vamos executar para vermos o resultado. Aí está, 30 graus equivale a 0,52 e por aí vai, radianos. Vamos ver agora o cálculo do seno. Eu vou criar um novo bloco de código, vou colar aqui. Veja só, temos aqui de novo ângulo igual a 30 e o seno recebendo o valor de math.sin e o ângulo em graus convertido para radianos. Por fim, eu digo que seno de o ângulo em graus é igual ao valor que foi calculado. Vamos rodar para ver o resultado. Aí está, seno de 30 graus é 0,49999. Na verdade, seno de 30 graus é 1/2. Esse resultado, que é muito próximo a 1/2, é o mais perto que a representação computacional do número conseguiu atingir de precisão. Eu vou criar mais um bloco de código aqui, vou colar um novo código. Aqui nós temos o cálculo do cosseno. Veja que a função é math.cos e aqui o ângulo convertido para radianos. Vou mandar rodar e aí está o resultado, cosseno de 30 graus, 0,866 e por aí vai. Agora vamos ver como calcular o arco-seno. Eu vou colar aqui o código, vejo que nós temos aqui um valor de seno igual a 0,5 e agora eu vou obter qual é o ângulo desse seno. Veja que eu tenho aqui a função math.asin, que é o arco-seno, e aqui eu passo o valor do seno. Como esse resultado é em radianos, eu uso a função math.degrees para converter de radianos para graus. Por fim, eu mostro o resultado. Vou rodar. Aí está. Arco-seno de 0,5 é 30,0000 e aqui o erro de arredondamento por conta da representação computacional. Da mesma forma que eu tenho como calcular o arco-seno, eu também tenho como calcular o arco-cosseno. Vou criar aqui um bloco novo de código, vou colar aqui um código que eu copiei, cosseno 0,5 e o ângulo vai receber a função math.acos, passando aqui o cosseno como parâmetro e tudo isso convertido para graus usando a função math.degrees. Vamos rodar para ver o resultado. Aí está, o arco cosseno de 0,5 é 60 graus aproximadamente. Para finalizar essa parte de funções trigonométricas, vamos ver agora a tangente. Vou criar mais um bloco de código, vou colar aqui. Temos aqui tangente igual a 1 e o ângulo igual a math.atan, que é o arco tangente, da tangente que é 1.
Isso tudo convertido para graus usando math.degrees novamente. Vamos rodar para ver o resultado? Aí está, o arco tangente de 1 é 45 graus. Como você deve ter notado, em todos os casos desse exemplo, a entrada para as funções trigonométricas deve ser em radianos. Portanto, é necessário converter o ângulo em graus para radianos usando a função math.radians, antes de passar o ângulo como argumento de uma das funções trigonométricas que foram mostradas. Vamos agora iniciar um outro assunto que é muito comum em problemas que envolvem o uso de operações matemáticas, principalmente aqueles que dependem do usuário digitar alguma coisa para o programa calcular. Vamos falar agora de conversão de tipos primitivos. A conversão de tipos primitivos ela é muito comum, por exemplo, para pegar um texto digitado pelo usuário em uma interface console ou em um formulário web, por exemplo, e converter para um tipo numérico qualquer do Python. Quando o usuário digita alguma coisa, mesmo que seja um número, essa digitação é lida como um texto. Caso seja necessário realizar operações matemáticas com esse valor, temos que convertê-lo para um tipo numérico. Vamos ver alguns exemplos. Eu vou criar mais um bloco de código aqui. Aqui está o código. A variável valor texto recebe 42, entre aspas, ou seja, uma string 42. E o valor inteiro recebe esse valor texto convertido para inteiro. Por fim, eu mostro o valor texto e o seu respectivo tipo, e o valor inteiro e seu respectivo tipo no Python. Vamos rodar para ver o resultado. Aí está, texto 42 tipo str, que é string, número 42 tipo int, que é inteiro. O mesmo poderia ter sido feito com um valor com parte decimal. Vamos ver um exemplo. Eu vou criar aqui mais um bloco, vou colar o código. Veja que nós temos agora valor texto igual a 3.14 em formato string e valor real usando a função float para converter valor texto para um número real. Por fim, eu mando mostrar o texto e o seu tipo, o número real e seu tipo. Vamos executar para ver o resultado. Aí está, texto 3.14 tipo string, no primeiro caso, e real 3.14 tipo float para o segundo caso, que é o valor real. Lembrando que, neste caso, a função de conversão usada foi float. Se tentarmos usar a função de conversão int aqui, receberemos um erro de valor inválido. Vamos tentar. Eu vou mudar aqui para int e vou mandar rodar novamente. Veja só, recebemos aqui uma exceção do tipo value error. Mais adiante nós vamos estudar tratamento de exceções. Eu vou voltar aqui para float e vou executar novamente. Pronto, tudo voltou a funcionar como era antes. Também é possível converter uma variável inteira para real e vice-versa. Quando convertemos um valor real para inteiro, a parte decimal é sempre perdida, ou seja, não há qualquer tipo de arredondamento. Vamos ver um exemplo. Vou criar aqui mais um bloco de código, vou colar. Temos aqui de novo valor real recebendo um número 3.14, valor inteiro recebendo a conversão desse número para inteiro. No final eu mostro os tipos das duas variáveis. Vamos executar para vermos o resultado e o tipo. Cliquei aqui, aí está, o valor real deu 3.14, que é do tipo float, e depois de convertido para inteiro, veja que o valor passou a ser 3, ou seja, a parte decimal foi simplesmente descartada. Além de converter textos para números, também é possível converter números para textos. Essa operação já acontece automaticamente no comando print, por exemplo, mas pode ser necessária em alguma outra situação. Vamos ver um exemplo de como converter um número para texto. Eu vou criar aqui mais um bloco de código, vou colar o código, temos aqui valor real igual a 3.14 e valor texto usando a função str para converter o valor real para texto. Por fim, eu mostro aqui os valores e seus tipos. Vamos rodar. Aí está, real 3.14 tipo float, texto 3.14 tipo str. Uma observação importante é que na conversão de texto para número é necessário garantir que o texto represente realmente um número válido, porque caso o texto não corresponda a um valor numérico válido, uma exceção do tipo value error será gerada, como vimos em um dos exemplos anteriores. Esse tipo de risco ocorre principalmente quando lidamos com conversão de valores digitados pelo usuário. Em um módulo mais adiante, nós vamos aprender a usar recursos que nos permitirão tratar esses tipos de exceções, tornando os programas mais robustos. Concluindo, nesta aula nós vimos como realizar operações matemáticas básicas e como realizar conversões de tipos entre números e textos. Na próxima aula, veremos como receber e mostrar dados digitados pelo usuário. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo e que não tenha se esquecido de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso é fundamental para que eu continue provendo recursos gratuitos e de qualidade para você. Se quiser adquirir o livro Python Essencial a um preço simbólico, o link está aí na descrição. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.